Gente! Alô Limoeiro, alô Pernambuco, Brasil, mundo! Este que vos fala, Geraldo Gomes, esta é a página Limoeiro, uma fonte de inspiração. Gente, ontem eu fiz um vídeo sobre saúde em Limoeiro e estou fazendo uma série de vídeos referente IDH, ou seja, saúde, educação e trabalho, fonte de renda. E eu estou em frente à Facal de Limoeiro. E, alô Limoeiro, você é daqueles que fala nada melhora sem educação? Você crê que para melhorar alguma coisa tem que haver educação? E aí você é limoeirense? E o que você sabe da história da educação em Limoeiro? E é disto que nós vamos falar. Lembrando que para falar de educação de Limoeiro é preciso falar da educação do Brasil. Ah, você que é limoeirense, onde foi a primeira escola de Limoeiro? Quem foi o primeiro professor em Limoeiro? E é disso que nós vamos falar, lembrando que eu vou fazer uma série sobre educação. E por quê? Porque não dá em um único vídeo sintetizar a história da educação em Limoeiro. E você sabe da história da educação em Limoeiro? E você sabe qual é o IDH de Limoeiro? Então compartilha o vídeo, compartilha, leva Limoeiro para o mundo, porque nós vamos falar de educação de Limoeiro e dos limoeirenses. Vem comigo e compartilha. Bem, gente, e quando se fala em educação em Limoeiro, você tem que lembrar do padre Adalto Nicolau Pimentel e do ginásio de Limoeiro, que foi daqui que iniciou-se a revolução educacional em Limoeiro. Porém, lembrando que isto aqui era algo particular, tá? Isso aqui era para os privilegiados. Alguns alunos tinham bolsa, a prefeitura bancava, mas era algo para os privilegiados. E para você entender a história do Brasil, a primeira instituição de ensino no Brasil aconteceu em 1549, em Salvador. Nunca esqueça, trabalhando em educação no Brasil, você tem que partir de Salvador e de Rio de Janeiro. Por quê? Porque foram as duas primeiras capitais do Brasil. Se não bastasse, depois também há outras escolas. No Rio de Janeiro, por exemplo, você vai pegar a escola Pedro II, mas tudo isso particular. E qual era a essência da escola Pedro II? Alô Limoeiro, você já escutou falar algo do tipo: não se compreende o elogio da árvore sem o apreço pela raiz? Isto é do colégio Dom Pedro, lá no Rio de Janeiro, que foi construído em 1837, que serviu de modelo de ensino para o Brasil. Também há escolas em São Luís do Maranhão, em Natal, porém são todas particulares. E daí você para uma pergunta: e quando iniciou escola pública no Brasil? Quando? Para você falar de escola pública no Brasil, você tem que falar de um homem chamado Anísio Teixeira. Foi ele que lutou para ter escola pública no Brasil. Também, se não bastasse, é preciso você saber que somente a partir de 1948, a ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, colocou os estudos como direitos humanos. E daí surgiram as escolas públicas. E em Limoeiro, qual foi a primeira escola pública? Vem comigo, qual foi o primeiro professor de Limoeiro? Vem comigo, é história, educação de Limoeiro, de Pernambuco, do Brasil. Então, compartilha o vídeo, compartilha.
Bem, gente, e dando continuidade à educação em Limoeiro. Alô, Limoeiro! Você sabe qual foi a primeira escola pública em Limoeiro que teve o ensino ginasial, o fundamental? Isto é graças ao prefeito Adalto Heráclio Duarte. Detalhe, os dois principais prefeitos de Limoeiro que lutaram por educação pública em Limoeiro foram Arthur Correia de Oliveira e Adalto Heráclio Duarte. Exemplo de Adalto. Você sabia que foi ele que transformou a escola Cândido Deusdedit lá no Cedro, em Urucuba? Ali era um ginásio agrícola. E ali ele fez a escola Cônigo Deusdedit e foi a primeira escola de Limoeiro que teve ensino fundamental. Até antes só havia escola primária e infantil. Você sabe disso? E aqui, durante toda a história de Limoeiro, não houve na história de Limoeiro um prefeito que mais trabalhou por educação do que Arthur Correia de Oliveira. Foi o que criou mais grupo escolar em Limoeiro. E aqui está o exemplo, a FACAL, criada em 1976, a Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro. Vem comigo que é história da educação e história de Limoeiro. Vem comigo, Limoeiro. Bem, gente, e graças aos esforços desses dois prefeitos de Limoeiro, no início dos anos 80, a população limoeirense, alô limoeirense, a população limoeirense era 57.699 pessoas. Dessas 57.699 pessoas, 48.970 pessoas eram alfabetizadas. Se não contasse dentro deste número 25.062 pessoas eram de aproximadamente 5 anos ou mais. Olha o que esses dois homens fizeram pela história da educação em Limoeiro. E detalhe, você sabe qual foi o primeiro prefeito de Limoeiro? Olha, provavelmente foi um padre. Eu ainda não descobri, mas o nome dele, vou te dar, Félix Valois Correia. Ele era um mulato, um preto, e ele foi professor público provincial. Isto no ano mais ou menos de 1860. E onde? Na comunidade de Pedra Tapada. Detalhe disso, eu já falei que Pedra Tapada teve uma das maiores comunidades quilombola de Limoeiro. Será que é por isso que o professor de lá era um senhor preto? Se não bastasse, ele era considerado um homem muito inteligente. Detalhe disso, isso é 1860 e a escravatura só foi abolida no Brasil a partir de 1888. Em Limoeiro já havia professores mostrando que os pretos também são capazes. Isto é Limoeiro. Bem, gente, a aula continua à noite, farei outros vídeos, é uma síntese. Então, à noite nos encontraremos, até lá um feixe de luz, somos o todo, gratidão. E não esquece, orgulho de ser limoeirense, gratidão.